Com a unidade 5, nós finalizamos o estudo da NR12. Então, a partir da unidade 6, passaremos a estudar, a discutir a NR10. A NR10, ela estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade. A importância da NR10 pode ser verificada na unidade 1, quando são apresentadas as estatísticas de acidentes com eletricidade no Brasil. A unidade 6, ela foi dividida em 4 tópicos. Então, o primeiro tópico será relativo à capacitação do profissional apto a trabalhar em instalações elétricas. O segundo tópico será relativo ao prontuário das instalações elétricas. Como é que é feito esse prontuário das instalações elétricas? O terceiro tópico será relativo às atividades e o quarto tópico é apresentada a bibliografia. Ao contrário do que muitos pensam, a NR10 ela não se aplica somente a engenheiros, técnicos, eletricistas ou ajudantes. Em 2 dos seus itens, a norma trata das pessoas que executam as operações básicas de ligar e desligar equipamentos elétricos e os trabalhadores que desenvolvem suas atividades na zona livre e na vizinhança da zona controlada. Zona livre e zona controlada são tópicos que ainda serão estudados na disciplina. O item 10.6.1.2 da NR10 informa que operações como ligar e desligar circuitos elétricos em baixa tensão e com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação e adequados para a operação, podem ser realizadas por qualquer pessoa não advertida. Então, seria uma pessoa leiga. Mas, para qualquer outra atividade relacionada com eletricidade, por exemplo, uma manutenção elétrica ou medições elétricas, por exemplo, somente profissional capacitado ou qualificado ou habilitado e autorizado podem intervir no sistema elétrico em geral. É o que passaremos a discutir nos próximos itens. Então, vamos apresentar as atribuições de um profissional habilitado. De acordo com a NR10, o profissional habilitado é aquele previamente qualificado e registrado no competente conselho de classe. Então, aqui no caso, o conselho de classe mencionado é o CREA, visto que documentações, tipo de serviços, atribuições profissionais são regidos por esse órgão. O CREA, ele somente registra ou concede habilitação para profissionais de nível técnico, tecnólogo ou superior. Com base nisso, podemos concluir que esses cursos aqui são cursos de qualificação. Então, o profissional habilitado, ele deve ter formado em curso técnico
ou em tecnologia ou superior. Então, o profissional habilitado, ele também é um profissional qualificado. Então, quais as atribuições do profissional qualificado? O profissional qualificado de acordo com a NR10, ele tem que comprovar a conclusão de curso específico na área de elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. No caso, o Sistema Oficial de Ensino é o MEC. Portanto, a legislação básica sobre o tema é a Lei das Diretrizes Básicas. Neste caso, o MEC classifica os cursos em educação de nível técnico, tecnologia e superior. Esses cursos são fiscalizados pelo MEC e somente podem ser oferecidos por instituições credenciadas. Há os cursos de pequena duração também, ou os cursos livres, que são tratadas pela LDB como livres, né? E podem ser ministrados por qualquer instituição, desde que o profissional responsável seja o quê? Habilitado. Só que a tabela 18 da 5410, instalações elétricas de baixa tensão, competência das pessoas, informa que profissionais qualificados são aqueles com conhecimento técnico ou experiência tal que lhes permite evitar os perigos da eletricidade. E ressalva que neste caso são os engenheiros e técnicos. Com base nisso, então, podemos concluir que trabalhadores qualificados são aqueles que possuem certificados de curso técnico, tecnologia ou superior, ou ainda a combinação destes em áreas relacionadas com eletricidade, confirmando o que foi falado anteriormente em relação ao habilitado. Agora vamos apresentar as atribuições do profissional capacitado. De acordo com a NR10, para o profissional ser capacitado, ele deve receber orientação de um profissional habilitado e autorizado e trabalhar sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. Isso quer dizer o quê? Se ele vai receber a capacitação de um profissional habilitado, quer dizer que esse curso é um curso livre, ou seja, esse curso ele não é fiscalizado pelo MEC. Então, ele não é de nível técnico, nem de nível tecnológico e nem superior, sendo o de capacitação rápida. Por exemplo, eletricista industrial, eletricista de manutenção. No caso, o profissional capacitado, ele pode interagir com o sistema elétrico, desde que sejam autorizados e estejam sob responsabilidade de quê? De um profissional habilitado. Aqui a gente tem alguns exemplos de curso de capacitação em instalações elétricas. Então, temos eletricista montador, eletricidade básica, eletricista industrial, o curso de controlador de lógico programável, eletropneumática, a automação industrial e outros aqui elencados. Os cursos citados no anexo 2 da NR10 não são considerados de capacitação. Trata-se, porém, de capacitação em segurança em instalações elétricas. Ou seja, o profissional ele não está capacitado para intervir nas instalações elétricas, pois foi treinado apenas para identificar os riscos nessas instalações. Agora vamos ver as atribuições do profissional autorizado. O profissional autorizado é aquele que possui uma autorização formal da empresa
para exercer as suas atividades. Essa autorização, ela deve ser o quê? Compatível com a descrição do cargo do funcionário para evitar desvio de função, atendendo ao item 10.8.6 da NR10. Então, aqui nessa figura podemos ver os itens considerados na classificação do profissional autorizado. Então, o profissional autorizado quanto à sua capacitação. Ser no mínimo capacitado na área elétrica relacionada com as suas atividades. O que ele vai atender? Ele é contratado para exercer atividades na área elétrica ou afins. A descrição de cargo, ela tem que ser compatível com as atividades, para ele ser um profissional autorizado de acordo com a NR10. Então, após a definição das atribuições dos profissionais aptos para trabalhos com eletricidade segundo a NR10, passaremos a apresentar tópicos ou documentação das instalações elétricas de acordo com a NR10. As documentações relacionadas com as instalações elétricas, como o registro de funcionários, especificação e controles de equipamentos de proteção, entre outros, costumam ser arquivados em locais diferentes nas empresas. Mas a NR10 propõe ou estabelece que as documentações sejam arquivadas em um local de fácil acesso aos profissionais da área elétrica para facilitar a busca de documentos e a consulta de auditorias, por exemplo. Nada impede que documentações associadas aos profissionais continuem no departamento pessoal. Porém, é necessário alguns documentos, algumas cópias, sejam arquivadas no chamado prontuário das instalações elétricas, o que vale também para os outros documentos solicitados pela NR10. Então, nesse item, será estudado toda a documentação que compõe o prontuário das instalações elétricas. Então, aqui a gente pode verificar algum desses documentos. Então, aqui a gente tem o prontuário de instalações elétricas. Então, a primeira coisa aqui seriam os diagramas unifilares das instalações elétricas, especificações do sistema de aterramento e seu projeto, especificações dos dispositivos de proteção, laudo do SPDA com suas medições. Esse SPDA seria o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. O laudo das instalações elétricas, como ensaios, medições, documentação das manutenções realizadas, laudo anual da termografia dos quadros, painéis elétricos, motores e cronograma das manutenções. Então, esses tópicos serão discutidos nesta unidade. E eles compõem, então, o prontuário das instalações elétricas, ou seja, arquivo de todas as documentações relacionadas ao sistema elétrico e que deve ser arquivado em um único local. Então, vamos começar a estudar a documentação mínima do prontuário de instalações elétricas exigido pela NR10. Então, o que deve ser verificado aqui,
que é em função da carga instalada. O que seria a carga instalada? Seria a soma das potências nominais de todos os equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora, em condições de entrar em funcionamento e expresso em quilowatts. Então, fala-se em carga instalada e não demanda, que há uma diferença básica entre carga instalada e demanda. Então, a carga instalada, como foi dito anteriormente, é a soma das potências nominais de todos os equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora em condições de entrar em funcionamento expressa em quilowatt. E a demanda já representa a porcentagem dessa carga instalada que pode ser operada ao mesmo tempo. Então, vamos definir em relação a essa carga instalada. Menor que 75 kW. Menor que 75 kW de carga instalada são pequenos estabelecimentos, por exemplo, como farmácias, padarias, e para eles só é obrigado, só é especificado manter quem? O diagrama unifilar. Já uma instalação cuja carga seja maior que 75 kW, a documentação mínima exigida é o diagrama unifilar, os procedimentos técnicos, o laudo ou relatório do Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, do aterramento e instalações elétricas, especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual, além do ferramental, documentação comprobatória de capacitação, qualificação e habilitação dos profissionais que interagem com a eletricidade, resultado dos testes de isolação elétrica realizados nos EPCs e EPIs, relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações, contemplando as alíneas de 1 a 7, classificação dos equipamentos e materiais elétricos instalados em áreas classificadas, descrição do plano de emergência e certificado dos EPCs e EPIs. Lembrando que os itens 9 e 10 são exigidos para as empresas integrantes do sistema elétrico de potência, que serão ainda definidas na unidade. Por ser uma ferramenta de gestão, outros documentos, embora não listados na NR10, podem ser acrescentados no prontuário. Por quê? Porque muitas vezes esses documentos eles fazem o quê? Parte do dia a dia dos profissionais da elétrica, como por exemplo, laudo termográfico, relatórios de manutenção preventiva em cabines e subestações, projetos elétricos em geral, contratos de energia, relatórios de calibração e aferição de equipamentos, medições e testes nas instalações e ou equipamentos elétricos, especificações de materiais e equipamentos. Agora, como é que pode ser organizado esse prontuário? O prontuário ele é organizado e mantido por um gestor. Esse gestor ele é designado pela empresa e também é responsável pela atualização do prontuário. O prontuário ele pode ser colocado em pastas, por exemplo, pastas de A a Z, ou em armários com pastas suspensas. Nas pastas de A a Z, colocar cada documento em sua respectiva pasta. Em armários, dividir as gavetas por tipos de documentos, por exemplo, gaveta 1, laudos, gaveta 2, procedimentos, gaveta 3, documentação dos profissionais de eletricidade,
Gaveta 4, outros documentos. A NR10, ela não restringe nenhuma forma de elaboração do prontuário de instalações elétricas. Para a elaboração ou a montagem do prontuário de instalações elétricas, os seguintes passos são recomendados. Definição do responsável pelo prontuário. Não precisa ser o profissional ligado diretamente à área elétrica, mas é interessante ser da área elétrica. Pode ser um membro do Departamento de Segurança do Trabalho. Pode ser mais de um profissional, desde que seja evitado o desvio de função. A determinação do local para arquivamento do prontuário. A área ela deve ser comum com livre acesso para todos os profissionais envolvidos. Decisão do modelo. Considerar o volume de documentação. Pastas de AZ, arquivos de pastas suspensas ou outra configuração que melhor se ajuste à realidade da empresa, já que a NR10 não restringe nenhuma forma de elaboração do prontuário. Arquivamento dos documentos. Todos os documentos devem ser arquivados e verificados os mais frequentemente acessados. E a formalização da implantação do prontuário. Reunião com os profissionais envolvidos, isso direta ou indiretamente, com eletricidade, para informar da implantação do prontuário, informar o local de arquivo do prontuário e os tipos de documentos e responsabilidade de utilização. Cada profissional deverá assinar uma lista de presença, a qual será arquivada no prontuário, garantindo que estão cientes da implantação do prontuário de instalações elétricas da empresa. Agora passaremos à apresentação da documentação do prontuário de instalações elétricas. Então, o primeiro item seria o diagrama unifilar. O diagrama unifilar nada mais é do que a representação gráfica dos principais componentes do sistema elétrico. E esse diagrama unifilar, ele deve ficar arquivado no prontuário de instalações elétricas. É recomendado também manter uma cópia do diagrama unifilar próximo aos painéis elétricos ou em seu interior. Além disso, é fundamental manter o diagrama unifilar atualizado. Caso contrário, ele poderá induzir a erros na operação do sistema. Ele deve ser elaborado por um profissional habilitado e, neste caso em particular, obrigatoriamente por profissional da área elétrica, de acordo com a resolução do CREA. É importante também fazer uma anotação de responsabilidade técnica vinculada à elaboração do diagrama unifilar, pois sem anotação de responsabilidade técnica, o documento é inválido. Então, o que nós podemos mostrar aqui nesse diagrama unifilar? Por exemplo, o que? Então, eu sei que esse setor aqui, ele é alimentado numa tensão 220/127 volts. Então, eu sei que esses elementos aqui, de acordo com a simbologia, são dispositivos de proteção. Eles podem ser dispositivos de proteção monofásicos ou podem ser dispositivos de proteção, por exemplo, trifásicos. Então, o laudo do sistema contra descargas atmosféricas e aterramento vão ser definidos a seguir. O laudo do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas é um documento primordial, pois, além da exigência legal da NR10, é solicitado com frequência por seguradoras e corpo de bombeiros. Este documento só pode ser desenvolvido por profissional habilitado, respeitando as atribuições profissionais do CREA. A emissão do laudo
do SPDA deve observar a norma ABNT NBR 5419 de 2015. Então, o SPDA ele é um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Para que serve? Ele serve de proteção para prédios, antenas, instalações industriais e pessoas contra as descargas atmosféricas e seus efeitos. Esses sistemas são compostos por dispositivos instalados nos pontos mais altos das instalações e estruturas, que proporciona um caminho para a corrente elétrica criada pela descarga atmosférica, sem danificar o quê? Equipamentos e estrutura, além de proteger as pessoas da instalação. Sistema de aterramento. Segundo a ABNT, aterrar significa colocar instalações e equipamentos no mesmo potencial, de modo que a diferença de potencial entre a terra e o equipamento seja zero. Isso é feito para que, ao operar máquinas e equipamentos elétricos, ao realizar uma manutenção, o profissional ou o operador não receba descargas elétricas do equipamento que ele está manuseando, seja por corrente de fuga ou por descarga eletrostática. Aqui por corrente de fuga para a massa, porque se existir falha de isolação do condutor elétrico e a carcaça metálica do equipamento, essa corrente vai fluir para onde? Pela carcaça. Então, naturalmente, poderá afetar o operador ou o profissional da área elétrica. Então, aqui é apresentado os requisitos mínimos para emissão do laudo do SPDA. Então, nível de proteção, sistema de captação, sistema de descida, sistema de aterramento. Nesse curso está sendo apresentado essa documentação, mas deve ser deixado bem claro que essa documentação deverá ser feita por quem? Por um profissional habilitado na área da elétrica. Então, esses dados aqui, eles têm que ser colocados, avaliados no relatório que apresenta o sistema contra descargas atmosféricas, ou seja, é o requisito mínimo para a emissão do laudo do SPDA. Naturalmente, cada um desses elementos aqui foram projetados segundo a norma NBR 5419 por um profissional habilitado. Aqui a gente pode ver que a gente tem o sistema de captação, a gente tem o sistema de descida, aqui seria o sistema de aterramento. E o nível de proteção adequado para a instalação deverá ser calculado de acordo com a NBR 5419 e volto a insistir por um profissional habilitado na área de elétrica. Então, para a pessoa que estiver fazendo o laudo do sistema de aterramento, aqui são apresentados os requisitos mínimos para a verificação do sistema de aterramento. Então, são esses 5 itens. A emissão desse laudo aqui, ela deve ser baseada tanto na 5419, que é dedicada à verificação, ou então à elaboração do projeto do sistema de descargas atmosféricas, como a 5410, que é relacionada a instalações de baixa tensão. Então, esses requisitos aqui estarão sendo projetados pelo profissional habilitado, conforme recomendação estabelecida pela NRT.
Agora, a documentação exigida nos projetos elétricos. Então, nós temos o memorial descritivo. No memorial descritivo são apresentadas todas as especificações dos equipamentos, dos materiais usados, advertências, restrições a acesso de pessoas, indicação dos dispositivos de proteção dos circuitos elétricos, aterramento, a topologia, no caso, o projeto do aterramento, o aterramento temporário. Esse aterramento temporário aqui é o aterramento que é colocado na instalação ou em um local da instalação, que a pessoa às vezes tem que fazer um determinado serviço e precisa desse aterramento para dar condições de segurança para a execução do trabalho. E a hora que esse trabalho termina, esse aterramento temporário ele é retirado da instalação. E a aplicação de normas de segurança, como a NR17, que vocês já viram, é relativa à ergonomia, e a NR26, que é a sinalização de segurança. Voltando a alertar que quem vai fazer essa documentação, elaborar essa documentação, é um profissional habilitado na área de elétrica. Agora, vamos apresentar o laudo das instalações elétricas. Existe a obrigatoriedade do laudo das instalações elétricas? A NR10, ela não menciona diretamente a obrigatoriedade da elaboração do laudo das instalações elétricas. Porém, no item 10.6.1.2, a NR10 informa: as operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos em baixa tensão com equipamentos em perfeito estado de conservação adequados para a operação podem ser realizados por qualquer pessoa não advertida. Então, se você observar esse item, verifica-se que existe a necessidade de comprovar que as instalações elétricas estejam em perfeitas condições de conservação. E o documento indispensável nesse caso é um laudo que ateste as condições das instalações. Caso o responsável técnico pela empresa declare que as instalações elétricas estão em conformidade, não existe a necessidade de elaboração do laudo, mas ele estará assumindo toda a responsabilidade técnica. Contudo, essa declaração só tem validade com a emissão da anotação de responsabilidade técnica. Agora, quais os requisitos? Verificação de especificação e utilização de EPCs e EPIs, certificação da não existência de fiação exposta nos locais, verificar se há contatos ou barramentos expostos quando é aberta a porta de um painel elétrico energizado, verificação da sinalização e identificação dos componentes dos painéis se estão de acordo com o diagrama unifilar, sinalização de advertência e verificação de características, por exemplo, do aterramento instalado, cor do condutor de aterramento, tipo do sistema de aterramento. Uma observação: disjuntores de proteção ou dispositivos de proteção de instalações elétricas usados para acionamento de sistema de iluminação. Cuidado, pois há o risco de acesso ao painel e o emprego de um dispositivo para outra finalidade
não a finalidade para a qual foi projetado. Então, vamos ver aqui exemplos de não conformidade encontrados nas instalações elétricas. Então, aqui nós temos um painel elétrico que está o quê? Obstruído. Aqui nós temos o quê? Barramentos energizados que estão expostos. Aqui nós temos fiação exposta. Aqui nós temos equipamento de proteção sem teste de isolação e com data de validade vencida. Aqui nós temos dispositivos sem identificação interna. E por fim, aqui nós temos dispositivos elétricos alocados fora do painel. Então, aqui está mostrando para a gente as não conformidades mais comuns em instalações em sistemas elétricos, os quais podem provocar graves acidentes com os trabalhadores da área ou não da elétrica. A NR10 ela estabelece a necessidade de inserir no prontuário de instalações elétricas a relação dos equipamentos de proteção individual ou coletiva utilizados pelos profissionais da área elétrica ou profissionais do sistema elétrico de potência. Para as empresas do sistema elétrico de potência, a norma estabelece que devem ser arquivados também os certificados de aprovação dos equipamentos. No entanto, independente da empresa, o ideal seria também todas arquivarem os certificados de aprovação. Esse tipo de documento, geralmente, ele se encontra no Departamento de Segurança do Trabalho, mas a norma ela é bem clara e exige uma cópia dos certificados de aprovação no prontuário de instalações elétricas. Aqui é uma sugestão de uma lista com a relação dos equipamentos de proteção usados nas instalações elétricas. Então, aqui eu teria o item, a descrição, o tipo, se é individual ou coletivo, e o certificado de aprovação. Por exemplo, o primeiro, luva isolante classe 00, do tipo individual, cujo certificado de aprovação estou representando pelo CA1. Já o quarto seria um tapete isolante de classe 15kV, de uso coletivo, que estou representando aqui pelo certificado de aprovação CA4. O trabalho com eletricidade exige o uso de ferramental com nível de isolação de acordo com a tensão de operação ou tensão de trabalho. Esse ferramental deve ser o que? Periodicamente vistoriado, a fim de evitar qualquer não conformidade com a isolação. É preciso anexar ao prontuário de instalações elétricas a relação do ferramental utilizado, além dos testes de isolação. A periodicidade dos testes de isolação, por exemplo, é determinada pelo fabricante ou ela é feita anualmente. Portanto, no prontuário de instalações elétricas deve existir uma pasta exclusiva para a colocação da relação dos ferramentais e os relatórios dos testes de isolação. Aqui a gente pode verificar uma lista com a especificação do ferramental. Então, eu tenho descrição, modelo, fabricante, próximo teste de isolação, número do certificado. Agora, tem empresas também que fornecem um kit de ferramentas básicas para cada funcionário. Essas ferramentas têm que ser também isoladas. Então, existe a necessidade do seu controle. Então, aqui temos apresentado uma lista de controle do ferramental.
Aqui a gente pode ver alguns tipos de ferramentas usadas no setor elétrico. Então, a gente tem a chave de fenda, o alicate de bico reto, o alicate universal, a chave Phillips, a chave fixa, a chave ajustável. No mercado existem ferramentas com 2 camadas de isolação e elas são marcadas com cores diferentes. Essa tecnologia facilita a identificação imediata em possíveis danos à isolação. Para cada profissional da área elétrica, é preciso incluir no prontuário documentos que comprovem a sua formação técnica. Geralmente, a maioria desses documentos eles se encontram no setor de recursos humanos da empresa. Porém, uma cópia deve ser anexada ao prontuário das instalações elétricas, como estabelecida pela NR10. Basicamente, são as seguintes cópias. Então, a capacitação, por exemplo, o curso de NR10, um curso básico, um curso complementar, reciclagem, ou então um curso com capacitação técnica, por exemplo, instalador industrial, montador industrial. Cursos de qualificação, cursos técnicos na área elétrica, então é elétrica, eletrônica, mecatrônica. Cursos de formação superior, então seria engenharia elétrica, engenharia eletrônica. Habilitação, então vai ter que ter a cópia da carteira do CREA, o comprovante da anuidade do CREA, anual ou certidão emitida pelo CREA. Autorização formal, por exemplo, documentação de comprovação que o trabalhador é apto para trabalhar em instalações elétricas. Então, é carta de anuência, cópia de registro, cópia da carteira de trabalho ou cópia de descrição dos cargos. Então, aqui é apresentada uma ilustração que mostra o prontuário da divisão por profissionais. Então, seria a pasta dos profissionais da área elétrica. Então, seria a pasta dos eletricistas ou a pasta dos profissionais que interagem com eletricidade. Então, eu teria profissional 1, nome, profissional 2, nome. Aí eu teria o quê? A documentação comprobatória, por exemplo, capacitação, qualificação, habilitação e autorização. Então, o mesmo teria que ter para o profissional 2. Agora, vamos verificar o que significa o diagnóstico da NR10. O diagnóstico da NR10 é uma auditoria geral que informa quais os itens que estão de acordo ou não com a NR10. Esse relatório ele deve ser elaborado por um profissional habilitado e ele consta de 2 partes, a parte documental e a parte comportamental. O que seria análise documental ou parte documental? A finalidade dessa análise documental é verificar se a empresa atende os requisitos legais e verificar também o que? A documentação faltante. Já a análise comportamental verifica-se os profissionais que interagem com a área elétrica estão seguindo os procedimentos internos, além de observar se a empresa ela oferece condições para que os requisitos mínimos de segurança sejam respeitados. Basicamente, o sistema elétrico de potência, ele é constituído pelos seguintes elementos: geração, transmissão, distribuição e comercialização.
Então, há um caminho longo entre a geração e a comercialização ou consumo. Essa ponte entre a geração e os consumidores se dá por redes de transmissão e de distribuição. Cada etapa desse caminho aqui apresenta riscos característicos que não devem ser desprezados, visando que a segurança dos profissionais que atuam em cada uma dessas áreas. A geração ela se dá em função de particularidades de cada unidade. Isso é em função do quê? Do tipo de geração, que pode ser eólica, pode ser fotovoltaica, pode ser hidráulica. E cada uma delas apresenta riscos específicos que, se ignorados, podem levar a acidentes graves. Também, no sistema elétrico de potência, é obrigatório o prontuário de instalações elétricas. Então, vamos apresentar aqui a organização do sistema elétrico de potência. Aqui nós temos, então, a geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização. A geração é a fase em que a energia elétrica é gerada. E no Brasil, geralmente, ela é gerada por hidroelétricas, PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, solares, eólicas, termoelétricas, nucleares e biomassa. Já a transmissão é realizada pelas linhas de transmissão, cujo nível de tensão já seria o que? 750 kV, 500 kV, 230 kV, 69 kV e 34,5 kV. Rede de distribuição. A rede de distribuição, normalmente nas redes de distribuição, essa tensão, essa tensão tem os seguintes níveis: 13,8, 11,9. Nessa etapa, a energia ela é elevada aos centros consumidores, normalmente os consumidores industriais, residenciais. E por fim, nós temos a comercialização ou de consumo. É a fase na qual as concessionárias de energia elas disponibilizam a energia para consumo. Normalmente, ela é disponibilizada em baixa tensão para os consumidores residenciais e média tensão para os consumidores industriais. Então, nós temos média tensão e temos baixa tensão. Agora, se a gente verificar aqui, os níveis de tensão, eles variam em cada uma dessas fases: transmissão, distribuição e comercialização. Então, o que deve deixar claro aqui é os níveis de proteção. Outra coisa que podemos chamar a atenção aqui, que nesses casos aqui, verificar a norma também, a norma regulamentadora 35, que trata do trabalho em altura. Então, vamos verificar os riscos típicos do sistema elétrico de potência. O primeiro aqui é o choque arco elétrico. Os riscos de choque elétrico e arco elétrico, eles praticamente estão em todas as atividades relacionadas com geração, transmissão, distribuição e utilização de energia, estando o sistema energizado. Desse modo, o cuidado principal consiste em manter a isolação adequada para cada nível de tensão, que nós já vimos que varia em função de geração, transmissão, distribuição e consumo. Então, deverá ser usado material elétrico, ferramental e EPIs e EPCs corretamente especificado em boas condições de uso. Então, aqui a gente pode dar o exemplo desses equipamentos de proteção,
as luvas isolantes, os tapetes isolantes, a roupa, os detectores de tensão, os protetores faciais. E lembrando que além do choque e arco elétrico, nós temos indução, campos elétricos e magnéticos, as descargas atmosféricas, o trabalho em altura, então NR35, trabalho em espaços confinados, ruídos e vibrações, transporte de materiais pesados, animais peçonhentos, que geralmente é ao ar livre, trânsito e umidade. Então, vamos falar dos cuidados com choque e arco elétrico. Em primeiro lugar, choque seria a passagem de corrente elétrica pelo corpo, e arco elétrico ocorre quando há uma ruptura de elétrica da isolação, no qual é produzida uma descarga elétrica, aqui no caso seria o choque elétrico. Prevenção de choques e arcos elétricos. Isso vale tanto para o sistema elétrico de potência, quanto para o consumo, a área de consumo na baixa tensão. Manter a isolação adequada para cada nível de tensão. Material elétrico, ferramental e equipamentos de proteção, eles devem ser adequadamente especificados e em boas condições. Dispositivos de proteção corretamente dimensionados. Então, os dispositivos de proteção a gente pode falar nos disjuntores, nos fusíveis. Instalações elétricas em boas condições de operação. Implantação de aterramento elétrico em todo o sistema. O aterramento elétrico, ele proporciona um caminho para a corrente elétrica. E a capacitação dos profissionais da área elétrica. Então, vamos falar em relação aos campos eletromagnéticos e a indução. O campo eletromagnético é gerado sempre que uma corrente elétrica percorre um condutor. Então, não é possível eliminar esse efeito. Cabe, portanto, ao profissional da área respeitar as diretrizes técnicas, como o distanciamento entre linhas e o limite de aproximação. É importante respeitar as distâncias recomendadas pelas normas técnicas, pois elas foram dimensionadas visando a segurança de proteção do ponto de vista da interferência dos campos eletromagnéticos e da manutenção do sistema. Então, aqui nessa tabela é mostrado um exemplo dessa distância mínima vertical em relação à linha de transmissão. As distâncias mínimas, então, seriam de quê? De segurança, com base na NBR 5422. Então, aqui, travessia sobre campo aberto para acesso de pedestres, área utilizada por máquinas elétricas, ruas ou avenidas, rodovias e ferrovia eletrificada. Ambiente confinado também foi citado anteriormente. Então, precisamos definir o que seja um ambiente confinado e os seus problemas. O ambiente confinado é todo local com limitação de entrada e saída. E a sua ventilação natural, ela é comprometida por deficiência ou excesso de oxigênio. Então, ambientes confinados e níveis de oxigênio. Então, deficiência, ele é caracterizado pela deficiência de oxigênio quando a porcentagem do oxigênio é abaixo de 19,5% e acima de 23% já denota excesso de oxigênio. Observação: diretrizes básicas para espaços confinados, ver a NR 33. Agora, os locais confinados, eles podem se tornar potencialmente explosivos em virtude dos contaminantes externos. Então, nós podemos considerar o silo, uma galeria subterrânea, um tubo de ventilação, caixa de inspeção, cisternas como ambientes confinados.
Nestes locais, então, o treinamento e o controle de acesso são relevantes. Agora, o acesso a locais confinados por parte dos profissionais da elétrica é comum em função das redes de distribuição de energia subterrâneas, normalmente localizadas em grandes centros consumidores. A norma 33 traz as diretrizes básicas, então, como disse anteriormente, para garantir a segurança dos profissionais que terão que trabalhar em espaço confinado. Para os trabalhos em sistema elétrico energizado, o procedimento correto pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Para esse tipo de trabalho, geralmente são classificados esses métodos como ao contato, ao potencial e à distância. Ao contato, esse método, o profissional, ele fica em contato direto com a rede energizada, mas sem deixá-lo no mesmo potencial. Ele está isolado da rede pelo emprego de equipamentos de proteção, seja individual e coletiva, com o nível de isolação adequado à tensão da rede. Então, você tem que verificar. Você está com um sistema o quê? De geração, transmissão, distribuição ou de consumo. Já ao potencial, o profissional ele fica em contato direto com a tensão da rede elétrica, no mesmo potencial. Então, é necessário empregar medidas de segurança que garanta o mesmo potencial elétrico no corpo do trabalhador. Então, ele precisa usar uma vestimenta condutiva, seja roupas, capuz, luva, bota, que é ligada por um cabo condutor à rede. As roupas condutivas utilizam o princípio da gaiola de Faraday, em que se é feita a equalização entre o operador e a parte energizada do sistema. Eles ficam o quê? No mesmo potencial. E por fim, o método à distância, que o profissional ele fica afastado do sistema energizado, baseado em distâncias seguras e equipamentos isolados. Então, é utilizado com frequência na rede de distribuição de energia. Nesta unidade foram apresentados os tópicos relativos à capacitação dos profissionais da área elétrica, a elaboração obrigatória do prontuário de instalações elétricas e também definido o sistema elétrico de potência, pois esse requer no prontuário de instalações elétricas, além de outros itens obrigatórios e comum às outras instalações, a descrição do plano de emergência ou plano de contingência, o qual indica as ações tomadas em casos de emergência. Então, vocês estão aptos a desenvolver as atividades relativas agora à unidade 6. Bons estudos!